Fala pessoal do som, graças a Deus eu tive a oportunidade de trazer mais um comparativo para vocês. Dessa vez será entre a muito cobiçada JBL Partybox Ultimate contra a subestimada Multilaser SP344, que para quem não conhece as duas, essa é a configuração da JBL Partybox Ultimate segundo a marca. Já essa é a configuração da Multilaser SP344 segundo a marca. Já a diferença de recursos entre as duas é essa. Que apesar de parecer um comparativo injusto, nada mais justo que fazer um comparativo imparcial através dos decibelímetros. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a comprar essas caixas de som para a gente poder fazer esses comparativos. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros. Um na função dBA e outro na função dBc, que lembrando, a Multilaser SP344 está no último volume com a equalização de grave e agudo no máximo, já a JBL Partybox Ultimate com a equalização manual no máximo e a equalização de reforço nos graves no segundo estágio. E no comparativo em área aberta, vitória para a Multilaser SP344, que independente do resultado, você vendo as duas tocando nas mesmas condições, a mesma música alternadamente, qual te agradou mais? E antes de contar para você a minha opinião sobre qual das duas eu prefiro e o porquê, eu vou te contar a minha opinião mais assertiva sobre a qualidade sonora de cada uma. Começando pela Multilaser SP344. Já indo direto ao assunto, é uma caixa de som para quem quer jogar o som longe, gosta de médio e agudo e não importa de ser grave de ataque. Ela tem grave de ataque ali querendo ser misto. Ela tem subgrave, ela com volume ali até mais ou menos 60%, 70%. Você vai conseguir perceber o subgrave dela com mais facilidade. Quando você coloca ela com 100% do volume, com a equalização do agudo e do grave no máximo, você vai ver grave de ataque fácil, médio e agudo. Para quem gosta, vai gostar bastante dela, porque o volume final dela é bem alto. Porém, dependendo da música, ela começa a querer degradar ali. Tanto que a luz de clipe vermelha começa a acender igual louca. Da forma que ela entrega, até que me agrada ali uns 60%, 70% do volume, que eu ainda consigo ver o subgrave nela. Na hora que você põe 100% do volume, fica uma caixa ideal para quem quer jogar o som longe. E aí, eu vou lá e tento diminuir um pouco do agudo dela, só que você vê que o agudo muda o tom. Ele fica meio que abafado, ele não chega a diminuir o volume, você percebe que muda a frequência do agudo. Então, eu queria diminuir o agudo para poder dar mais foco em grave e subgrave. Só que dessa forma fica um som ruim, não me agrada dessa forma. Por mais que eu não goste de médio e agudo, quando diminui o agudo dela, no meu gosto, fica abafado. Então eu prefiro deixar o agudo dela no máximo, porque fica um agudo mais bonito. Não que eu goste, mas fica mais bonito. Então eu senti falta de uma equalização para os médios dela, porque talvez eu combinando o agudo com o médio, e aí tivesse separado esses dois,
eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Mas aí, no geral, levando até em consideração a construção dos alto-falantes dela, que são justamente para entregar grave de ataque, até que a qualidade sonora dela me agrada, levando em consideração esses pontos negativos que eu falei antes. E agora que eu te contei a minha opinião sobre a qualidade sonora da Multilaser SP344, vamos para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medido de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som JBL Paribox Ultimate. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que antes de desempatarmos com o comparativo de grave, eu vou te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Paribox Ultimate. Antes da equalização, que ela passou de 5 bandas para 7, ela não era a minha caixa de som preferida. Isso eu vou ser bem sincero com você. Depois que ela passou para essa atualização com 7 bandas de equalização, eu consigo vir aqui equalizar ela mais do meu gosto, ao qual eu prefiro mais subgrave. Ela tem muito médio e agudo. Quando você chega ali, tipo, de uns 70% do volume em diante, você vai perceber muito médio e agudo nela. Então eu vou lá na equalização manual e reduzo um bocado do médio e agudo para poder destacar mais o grave e o subgrave, que estão ali mais presentes até mais ou menos ali uns 70% do volume. Ela, com a equalização manual, com tudo no máximo, até uns 50% do volume, mais ou menos ali, ela me agrada. Eu não preciso vir aqui mexer na equalização manual dela. Agora, se eu for querer escutar ela mais no último volume, aí eu preciso vir equalizar ela, porque ela fica com um médio e agudo tão forte que me incomoda. Só que é o meu gosto. Como eu prefiro mais grave e subgrave, o médio e agudo dela me incomoda. E aí, pensando dessa forma, ela acaba sendo um diferencial. Porque eu gosto de subgrave, então eu equalizando ela, ela vai me agradar. Quem tem intenção de jogar o som mais longe, não vai se importar tanto com grave e subgrave. É mais médio e agudo. Então ela também vai agradar. Então aqui, de certa forma, vem para agradar um público mais amplo. Já com relação às equalizações pré-programadas que ela possui, eu percebo uma diferenciação de uma para outra, só que em todas elas eu percebo mais médio e agudo. Então as equalizações pré-programadas dela não me agradaram. Foi uma boa aquisição ter essas equalizações, mas talvez, quem sabe, eu sei que o meu canal não é grande, não tem tanta relevância no mercado de caixas de som, só que talvez seria interessante, em uma próxima atualização, a marca colocar equalizações que foquem mais em grave e subgrave, como por exemplo em outras caixas de som que eu já testei em outras marcas, a opção rock, por exemplo, colocar uma equalização pré-programada dela tipo rock, ao qual dê mais ênfase em grave e subgrave. Eu sei que tem a opção marcante e profundo, que já mescla isso, mas talvez a equalização rock que dê mais foco tanto nela com volume mais baixo, quanto com 100% do volume. Porque o que me incomoda nela é o médio agudo, que é muito forte e meio que abafa o grave e o subgrave. Eles estão lá presentes. Só que se você não parar para poder perceber, você não percebe, você não vai reconhecer eles. Você só vai perceber médio e agudo. E agora que eu já te contei a minha opinião sobre a qualidade sonora das duas, caso você tenha interesse em investir em uma delas para ser a sua próxima caixa de som, aqui na descrição tem o link delas nos sites que eu confio e recomendo.
Só que antes de comprar, confere em qual deles elas estão com melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar comprando qualquer uma das duas e outras coisas. Dito isso, vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz, para poder desempatarmos e descobrirmos qual das duas é a campeã desse comparativo. 100 Hz. 90 Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. 'E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Multilaser SP344. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo, que independente do resultado, a minha opinião sobre a qualidade sonora das duas, tocando uma do lado da outra, é a seguinte: por gostar mais de subgrave, a qualidade sonora da caixa de som JBL Partybox Ultimate me agrada mais. Só que para quem busca uma caixa com mais grave de ataque e gosta de médio e agudo, ela tende a agradar mais por ter um volume final maior. Verdade seja dita que acontece o seguinte: se tiver uma caixa de som JBL Partybox Ultimate e alguém chegar com uma Multilaser SP344, o volume da SP344 vai sobrepor o da JBL Ultimate. Mas nem por isso a qualidade da Multilaser SP344 me agrada mais do que da JBL Partybox Ultimate. Eu sei que vai ter muita gente falando que eu sou fanboy da JBL, mas não é isso. Por ela entregar mais subgrave, é por isso que ela me agrada mais. Se aqui tivesse mais subgrave do que aqui, certeza que ela iria me agradar mais. Não que a qualidade sonora dela seja ruim, mas como eu gosto mais de subgrave, a qualidade da JBL Partybox Ultimate me agrada mais. Mas se mesmo assim você ainda está em dúvida de qual dessas duas será a sua próxima caixa de som, nessa playlist você vai conferir a continuação desse vídeo, onde eu te conto a minha opinião mais detalhada ainda sobre a qualidade sonora das duas, sobre pontos positivos e negativos.